Olá, bem-vindos a mais uma edição de Meia Palavra Não Basta. Connosco José Miguel Ramos Ferreira, Américo Batista e Filomena Girão. Bem-vindos. Vamos começar hoje com as eleições autárquicas, em particular em Coimbra e nos concelhos envolventes, grosso modo da comunidade intermunicipal da região de Coimbra, que são os 17 concelhos do distrito, mais os concelhos de Mialhada e Mortágua. Não vamos, naturalmente, esmiuçar cada um deles, mas vamos dar aqui umas pinceladas a traço grosso. Para contextualizar de forma breve, esta semana, ou melhor, na semana que passou, foi conhecida oficialmente a candidatura de José Manuel Pureza, pelo ex-deputado, pelo Bloco de Esquerda, à Câmara Municipal de Coimbra. Aqui há a novidade do Bloco de Esquerda, pela primeira vez desde 2009, concorrer autonomamente, porque em 2013, 2017 e 2021 o Bloco de Esquerda surgia no âmbito de um movimento Cidadãos por Coimbra. Portanto, desta vez o Bloco tem uma candidatura autónoma e tudo leva a crer que o Sr. Presidente da Câmara se recandidatará. Ele é arguido num processo há 2 anos e meio por receita auferida a título de cobrança de quilómetros em viatura própria quando era bastonário em Ordem dos Médicos, mas há 30 meses que o processo hiberna no Ministério Público em Lisboa. Não há acusação deduzida. Eu presumo que ele será candidato. E a candidata do PS, tudo indica, será Ana Abrunhosa, atualmente deputada à Assembleia da República e ex-ministra da Coesão Territorial. Que seja do meu conhecimento, ainda não há a indigitação do candidato da CDU. Estou certo que não será o atual vereador Francisco Queiroz, porque caso fosse, ele iria para a 5ª candidatura consecutiva à liderança do município, e o PCP, que é um partido legalista, entre outras coisas, enfim, não cairia abaixo da asneira de quando há limitações do número de mandatos para os presidentes, por uma questão de coerência, de candidatar pela 5ª vez consecutiva o Sr. Francisco Queiroz à presidência da Câmara. E depois ao Chega, que a avaliar pela implantação que evidenciou há 10 meses na eleição da Assembleia da República, enfim, é sempre digamos, uma candidatura a ter em conta. Nas freguesias, só para dar uma pincelada muito breve, refiro às freguesias, as principais freguesias do Concelho de Coimbra, o atual presidente da União de Freguesias de Coimbra, que, como sabem, resulta da agregação em 2013 desde Senova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu, o presidente João Francisco Campos, estou a crer que será candidato a vereador e, portanto, abrir-se-á uma vaga na coligação que atualmente governa a Câmara, abrir-se-á uma vaga para candidato ou candidata a presidente da Junta da União de Freguesias de Coimbra. Em Eiras e São Paulo de Frades, o atual presidente Luís Correia, PSD, deve recandidatar-se. Em Santa Clara e Castelo Viegas, José Simão, que é presidente há muitos anos também pela coligação, agora pela coligação, antes pelo PSD, está impedido de se recandidatar, também pela limitação do número de mandatos consecutivos. Em Santo António dos Olivais, Francisco Rodeiro, o atual presidente do PSD, deverá recandidatar-se. Em São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, Jorge Veloso, PS, também está impedido de se recandidatar devido à acumulação do número de mandatos. E depois há aqui uma freguesia que eu invoco, enfim, diferente do critério das outras, Souselas e Botão, que é presidida por Rui Soares, porque se trata do único presidente de junta verdadeiramente irmanado com o presidente da Câmara, e também Rui Soares está impedido de se recandidatar devido a ter atingido os três mandatos consecutivos. Já agora desculpem lá, estou muito tempo de antena, mas faço aqui a resenha rápida do distrito. Em Arganil é provável a recandidatura do atual Presidente da Câmara, Luís Paulo Costa, PSD. O PS ainda não tem candidato indigitado, mas as pitonisas sugerem-me que poderá ser Rui Silva, que foi Presidente de Câmara no fim dos anos 90, pelo PS. Em Cantanhede teremos a recandidatura de Helena Oliveira, PSD.
O PS já tem um candidato, Carlos Negrão. Em Condeixa Nova as coisas estão em banho-maria, porque a conselheira do PS, como sabem, indigitou Liliana Pimentel, mas a distrital do partido avocou o processo e, portanto, ainda não há propriamente fumo branco quanto à indigitação do candidato do PS. E o candidato do PSD é Avelino Santos, que é diretor do agrupamento de escolas local. Na Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, que ganhou como independente em 2021, será agora apoiado pelo PSD. E o PS tem ali um osso duro de roer, porque, além do mais, o PS está muito espartilhado. Poderá sempre recorrer à Presidente da Conselhia, Raquel Ferreira, ou, quiçá, ao Presidente da Distrital do PS, João Portugal. Em Góis, também é naturalmente provável a recandidatura de António Rui Sampaio, PSD, ganhou há 4 anos. Ainda não conheço o candidato do PS. Na Lausanne, onde o Presidente da Câmara também não se pode recandidatar, Luís Antunes, PS, o candidato do PS deverá ser António Marçal e o do PSD, Vítor Carvalho, atual vereador. Em Mira, o candidato do PSD é o atual Presidente de Câmara que, a meio deste mandato, substituiu o anterior Presidente, que entretanto faleceu, já não era Presidente da Câmara. Em Miranda do Corvo, o PS, nos 17 conselhos de distrito, há 6 em que não pode recandidatar os presidentes. Portanto, digamos, tem uma exigência acrescida de renovação das listas. Em Miranda do Corvo, o Presidente de Câmara também não se pode recandidatar. O PS ainda não tem candidato, mas eu atrevo-me a dizer que ele deverá sair de um naipe constituído por Mário Ricardo, Thierry Lopes ou Fernando Jorge, que é o comandante dos Bombeiros Voluntários Locais. Há dúvida se a atual Vice-Presidente da Câmara, que o Presidente Santo Miguel Batista gostaria de ver encabeçar a lista do PS, a Vice-Presidente Marilene Rodrigues, se encabeçará uma candidatura independente, ainda não se sabe, e o candidato do PSD voltará a ser Paulo Silva. Em Montemor Velho, o cenário no que ao PS diz respeito, mais uma vez uma Câmara onde o Presidente não se pode candidatar, Emílio Torrão. Presinto que, porventura, ainda não há decisão tomada, o candidato do PS será o vereador José Veríssimo. Há também uma dúvida se o vereador Décio Matias poderá encabeçar uma candidatura independente. Não conheço o candidato ou candidata do PSD. Em Viana do Hospital, é provável a recandidatura de Francisco Rolo, do PS, atual Presidente. Em Pampilhosa da Serra, de Jorge Custódio, do PSD, atual Presidente. Em Penacova, de Álvaro Coimbra, PSD, atual Presidente. Em Penela, é provável a recandidatura do atual Presidente Eduardo Santos, do PS, e creio que a candidata do PSD poderá ser a advogada Márcia Alves. Em Soura, é mais um daqueles casos em que as brechas abertas no PS levam à existência de uma candidatura independente que tem tudo para esvaziar a votação no PS. O candidato socialista é João Gouveia. A candidatura independente é encabeçada por Rui Fernandes, que perdeu a conselhia para uma candidata apoiada por João Gouveia no final do ano passado. E o candidato do PSD é um candidato que já disputou outras eleições anteriores, Carlos Páscoa. Em Tábua é provável a candidatura do Presidente Rui Cruz, do PS. Em Vila Nova... Ricardo. Não é Rui, é Ricardo. Era por simpatia, como eu sou Rui, não é? E mais um presidente de Câmara Rui. Obrigado, Américo, pela correção. Ricardo Cruz. Em Tábua. Em Vila Nova de Poiares, o Presidente da Câmara também não se pode recandidatar. Atrevo-me a dizer que provavelmente a candidata no PS será a Lara Henriques, que é a atual vereadora e que é vice-presidente da Federação Distrital de Coimbra do PS. O PSD ainda não tem candidato, mas pode ter o apelido Soares, porventura, o candidato do PSD. E na Milhada, que é o concelho vizinho e que também faz parte da comunidade intermunicipal da região de Coimbra. Aqui estou bem informado. Portanto, António Jorge Franco, que ganhou a Câmara em 2021, à cabeça num movimento independente, vai se candidatar. O candidato do PS será Guilherme Duarte e o candidato do PSD será António Pires. Posto isto, Américo, já que tiveste de me corrigir no meu erro, e como poderás, eventualmente, acrescentar um ou outro candidato do PS que eu desconheço, dá-nos as tuas achegas.
Bom, antes de mais, boa noite a todos. Eu não tenho chegas para dar. Aliás, tu deste-me algumas surpresas. Nos teus vaticínios vi algumas coisas que me surpreendem bastante. E eu confesso que em relação às juntas de Coimbra, não, enfim, sei que há aí alguns, como o Jorge Veloso, não se podem recandidatar, não tenho. Sim, mas não tenho, o José Simão também, mas não tenho um acompanhamento muito grande. De resto, talvez acrescentar em relação àquilo que disseste sobre Coimbra, que eventualmente poderá aqui aparecer uma coligação mais alargada com a inclusão da Iniciativa Liberal no apoio a José Manuel Silva. Poderá, não garanto que aconteça, mas penso que sim. E ao invés, o PAN e o LIVRE com há comentários nesse sentido que eles poderão dar apoio ou vir a integrar, mas também não tenho conhecimento específico sobre essa matéria. Aliás, isso é uma matéria que é da Lavra ou melhor, é da competência do secretário-geral do PS, as capitais de distrito, portanto, é uma matéria mas o meu amigo não tem que estar à defesa por ser dirigente do PS. Não estou a fazer vaticínios. Não, eu sou um homem livre acima de tudo, e sempre fui. Se não fosse, não estava aqui. E assim quero continuar. Mas não tenho acompanhado, porque é uma matéria muito específica da responsabilidade do secretário-geral e, portanto, não faz grande sentido andarmos aqui e envolvermos num processo que tem cambiantes próprios e não faz grande sentido e, portanto, não tenho sequer preocupado muito em acompanhar isso. Então, o resto, enfim, em relação às recandidaturas, elas são claras, normais. Não tenho aqui mais nada a dizer. Tem aqui algumas exigências no distrito, porque desde logo tem 9 presidentes de Câmara atualmente, perdeu 4 em 2021, estou a falar do distrito. Sim. E ganhou uma, mas só para concluir o raciocínio, Américo, dos 9 presidentes de Câmara que tem, 6 não se podem recandidatar. Sim, eu sei. Eu sei que sabes, estou a dizer, mas portanto tem um dever acrescido de renovação das listas. Tem um dever acrescido de renovação das listas e tem uma dificuldade acrescida, porque naturalmente, quando existe isto, vai-se notando cada vez mais, seja na política nacional, seja, e por maioria de razões, na local, onde aliás vem proliferando de eleição a eleição o aparecimento de movimentos independentes, muitas vezes até saídos dos próprios partidos, das fações que se entendem mais capazes de representar e que em termos internos não têm vencimento de causa, muitas das vezes abandonam os partidos para avançarem com candidaturas independentes. Isto é uma tendência cada vez maior e tem muito a ver com aquilo que nós várias vezes falamos sobre o que é hoje as vidas partidárias e a própria sociedade, alguns extremar posições, se calhar às vezes também não haver os melhores protagonistas, não terem a qualidade desejável, sem pretender aqui estar a julgar quem quer que seja nas opções que faz, mas há de facto aqui hoje cambiantes grandes. O PS tem aqui uma dificuldade que tem a ver com o tempo de permanência. Há 2 ou 3 atos eleitorais, tem sido hegemónico no distrito e isso traz sempre para além de... Um pouco. Hoje nós não queremos ver muita gente, as pessoas, muito tempo no poder. Isso é uma característica da nossa sociedade no estágio atual. E isto... Era bom, não precisaríamos da lei da limitação dos mandatos. Era bom que fosse assim. Sim, mas hoje vem-se notando muito isso. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade muito efêmera, de coisas muito efêmeras. Estou de acordo. E, portanto, isto também se reflete na análise que se faz dos políticos. Claro. E também do poder. Exatamente, e do poder autárquico. E depois há aqui uma outra coisa que é de facto a saída de algumas figuras carismáticas que criam sempre problemas, seja onde for, seja em que partido for. Agora, o PS, quando tem uma maioria esmagadora de câmaras e já vem conseguindo isto há 4 ou 5 eleições para cá, tem naturalmente grandes dificuldades, especialmente na substituição de alguns nomes que aí tem. Que são sempre difíceis de obter. Já que tocaste nisso, Américo, portanto, importa dizer, neste contexto, que
o potencial de risco para o PS, enfim, do seu seio, em sentido lato, brotar em candidaturas independentes, das tais 6 câmaras onde o Presidente não se recandidata, esse risco existe em 5. Falo de risco em Soure consumado, em Miranda à beira de acontecer, em Condeixa não sabemos e em Poiares e em Montemor também não sabemos. Bom, vamos lá ver. Em Poiares há uma lista Em Poiares há uma lista independente. Não foi. O anúncio foi feito. O Presidente Sim, juntou eu sei, o Sim, que era um independente e é um independente. Esse senhor avançou com uma candidatura independente, não teve, por aquilo que ouço, não há intervenção direta. O senhor quis ser candidato pelos 2 grandes partidos do espectro, nenhum deles lhe deu, enfim, acolhimento, e o senhor era, mas desde cedo disse que queria ser candidato a uma Câmara e disse sempre, exatamente, mas ele disse, terá dito que queria ser candidato, ou por uns ou por outros, e que ganharia a Câmara, sempre. E portanto, isso a união dos partidos lhe desse apoio, ele avançaria isoladamente o que vai acontecer. Portanto, vês uma luta renhida. Em Coimbra, vamos lá ver, Coimbra eu antevejo uma luta renhida, sejam quais forem os candidatos, embora não sendo residente em Coimbra, acompanho, enfim, com algum cuidado o que se passa em Coimbra, e há em Coimbra, há desde logo algum descontentamento que é patente em relação ao estilo da governação e à governação de Coimbra. Em alguns casos com razão, outros sem razão. Não estou aqui a procurar agora analisar se esse descontamento tem ou não tem fundamento. Poderíamos abordar essa questão, mas isso levar-nos tempo. Lá iremos. Agora, nota-se aqui algum descontentamento, mas isso ainda estamos a 9 meses das eleições, portanto é um bocadinho prematuro estarmos a falar nisso. Agora, o que se nota também em Coimbra é uma frustração crescente, também já aqui abordámos isto, que Coimbra está a perder relevo em termos nacionais e, portanto, pretende dar Coimbra, e hoje vai-se tendo cada vez mais conhecimento, mais consciência disto, e, portanto, procurar-se-á aqui encontrar um protagonista que possa, de alguma forma, reconduzir Coimbra na senda da reaproximação daquilo que são as principais cidades do país e, portanto, isso terá influência decisiva, a meu ver, nesta eleição. E, portanto, eu penso, e o Bloco de Esquerda já começou a mostrar, perdoe-se uma expressão, os dentes, traz um peso pesado, traz uma pessoa capaz, gosto só ou não da ideologia do senhor ou do seu estilo, mas é de facto uma pessoa a quem se reconhece competência e, portanto, é uma figura com peso e que mostra que quer encarar as eleições autárquicas de uma forma diferente daquilo que é tradicional em Coimbra. Eu penso que vai acontecer o mesmo com as outras forças políticas. E, portanto, eu penso que vamos ter aqui uma luta quente, uma refrega engraçada, mas também motivadora. Muito bem. José Miguel. Olá, muito boa noite. E isto independentemente de conhecer o resto dos protagonistas, naturalmente. 2 longas intervenções, a Filomena também. Rui, eu acho que nós, hoje ainda temos muito poucos dados para poder fazer este debate. De facto, há muito ainda por se definir, muitas candidaturas que desconhecemos e, portanto, aquilo que eu gostava de assinalar eram 2 princípios que me são muito caros e também já muito públicos. Um é que eu gostava e ficaria feliz se este processo de escolha dos candidatos e de construção dos programas, mas também o de escolha dos candidatos, for por ambos, ou por todos os partidos, mas em especial pelo PSD, que é o partido onde milito, for um processo aberto, onde as pessoas tenham uma participação ativa, onde se dê a oportunidade aos vários quadros da sociedade, quer aos militantes, quer também aos não militantes, de participarem, e isso acho que é muito importante. E é muito importante porquê? É muito importante para inverter uma tendência de queda de qualidade nos atores políticos que temos tido no Distrito. Não é um fator exclusivo do Distrito, há exceções, há ótimos presidentes de Câmara, basta pensar na Helena Teodósio e tantos outros, há bons casos ainda no Distrito, mas efetivamente
quando comparado com aquilo que eram os autarcas de alguns anos atrás, a diferença é abismal. E, portanto, eu julgo que partidos mais abertos, mais participativos, criarão candidaturas mais fortes. E é esse o meu apelo relativamente à questão das eleições autárquicas. Há uma nota que me preocupa, não me preocupa excessivamente porque não é no meu partido, mas preocupa-me enquanto cidadão, que é esta aparente proliferação de divisões do Partido Socialista. E porquê que eu acho que isto é preocupante? Porque isto é precisamente um sinal de enfraquecimento dos partidos enquanto plataformas políticas absorventes e agregadoras, e é precisamente um sinal da falta de programas políticos claros e evidentes que mobilizem as pessoas. E, portanto, quando te ouço falar na hipótese de haverem 4, 5, 6 listas independentes a nascerem do Partido Socialista, eu acho que, enquanto cidadão que acredito nos partidos como plataformas imprescindíveis a uma democracia sã, é um sinal preocupante. Acontece que os partidos, de um modo geral, não têm essa prática, como o meu amigo, enfim, e exortava que houvesse, de ouvirem as pessoas. Pois, os partidos estão normalmente tomados por sindicatos de votos, em que cada um que está lá no galho... Eu sobre essa matéria já tenho... cada vez mais como aquela célebre frase do Churchill, não é? Que dizia que, dentro do nosso partido estão nos inimigos, no partido contrário. Mas por acaso invocaste uma boa figura, se me permites. Certo. Porque o Churchill, apesar de ter essa célebre frase, não é? É também um exemplo brutal de resiliência, determinação, esperança, crença, de que se fizermos as coisas corretamente, já não se fabrica, podem haver transformações. A frase é fabrica demonstrativa dessa resiliência também. E, portanto, a verdade é que ele lá sozinho, ou com pouca companhia, conseguiu levar a água ao nosso moinho. Portanto, passo para a Filomena. Filomena. Bem, boa noite a todos, a quem nos ouve, a quem nos vê e a vocês, naturalmente. Percebo que me tenhas deixado para o fim, porque eu tenho que fazer aqui uma declaração de princípio, não é? Que é a vossa conhecida, mas que não é de quem nos ouve. Eu não falarei qualitativamente sobre a governação da cidade de Coimbra. Integrei o movimento Somos Coimbra, faço parte do grupo que saiu em 2020 e tenho esse compromisso comigo. Não é um compromisso com o José Manuel Silva, que tenho a certeza que se fosse com ele dele me libertaria. É um compromisso comigo e, portanto, não farei qualquer pronúncia do ponto de vista da qualidade da governação e, portanto, por não a fazer relativamente a ele, não farei também relativamente a nenhum candidato. Não me sinto, porém, impedida de falar das autárquicas em termos mais genéricos, digamos assim, e de formular alguns desejos daquilo que eu espero que venha a acontecer e é isso que farei. Começo por lembrar que nós temos, se calhar pela primeira vez, ou teremos se calhar pela primeira vez, não é que eu o desejo, antes pelo contrário, desejaria muito que não fosse assim, mas teremos aqui o Chega como a terceira força política. E que tivemos há pouco tempo uma sondagem presidencial que nos veio dizer que o Chega, afinal, ou pelo menos o André Ventura, também há esta dúvida, claro. Não é? É o André Ventura que tem aquele eleitorado, ou é o Chega, mas vamos se calhar preparar-nos para o pior dos cenários, mantém aqueles 16, 17% que teve nas últimas legislativas. E, portanto, pela primeira vez, o Chega vai mudar o panorama das autárquicas, infelizmente. Exatamente. Ele teve pouco mais de 4%. Basta ver, desculpa interromper, que só não tem deputados em Bragança, de resto tem deputados eleitos em todos os sem dúvida, e portanto, ele teve cerca de 4%, um pouco mais de 4% em 2017, não elegeu nenhum Presidente de Câmara, elegeu já alguns vereadores, como sabemos, mas não elegeu nenhum Presidente de Câmara, mas com grande probabilidade conseguirá fazê-lo agora, se conseguir ir buscar os candidatos certos. Digamos que o caso do Miguel Arruda também não ajudará a essa captação. Perdão-me interromper o raciocínio, não é um caso único, porque se formos ver quantos vereadores o Chega elegeu há 3 anos e quantos tem hoje... É verdade. São muito poucos. Aliás, quando ouvimos, a propósito do caso Miguel Arruda, recuperou-se essa informação e percebemos que iam caindo. Mas a verdade é que eu acho que isto vai mudar o panorama destas autárquicas, não é? Por outro lado, nós sabemos todos que a rede autárquica é fundamental para os aparelhos partidários. Claro. E, portanto, é agora a grande prova, julgo eu, para os partidos, do ponto de vista autárquico, que têm implantação. E esses partidos, sabemos que os grandes são PS, PSD,
com o PS a ganhar as últimas autárquicas com alguma vantagem, como sabemos, já o tinha conseguido em 2017, mas depois temos ainda alguma rede do PCP, da CDU e até do CDS. Portanto, eram os 4 partidos que até agora conseguiam eleger e que elegeram presidentes de Câmara. Isto vai mudar. Por outro lado, temos, na verdade, essa tendência, que é uma tendência que se tem verificado, que é do aumento de candidatos por movimentos independentes nas últimas eleições já tivemos 19 presidentes eleitos por movimentos independentes. É claro que há aqui uma discussão muito importante que é que independentes são estes. E sabemos que em muitos casos são independentes que, na verdade, divergiram dos partidos para poderem ter visibilidade, para poderem ser candidatos. É verdade que sim. Mas ainda assim há este movimento que eu acho que se acentuará. Não é? Tudo aquilo que acabámos de falar aponta-nos para aí. Portanto, nós teremos, parece-me a mim, um país também do ponto de vista local mais fragmentado. É? Parece-me que isto vai acontecer. Depois, vivemos na era das redes sociais. Sabemos como é que se tem feito política ultimamente, como é que se tem feito, infelizmente, comunicação política. Vale mentir, não é? Sobretudo vale isso. Passámos até a chamar-lhe inverdade, que é para não ser uma coisa tão feia, não é? Portanto, vale mentir. E eu diria que nunca há um filósofo francês de origem russa, Alexandre Poiré, espero não estar a dizer mal o nome, julgo que é assim que se diz, que ele é do final do século XIX e na altura em que viveu, portanto já no século XX, ali por épocas da Segunda Guerra Mundial, disse qualquer coisa como nunca se mentiu tanto como nos tempos de hoje. Bom, hoje a frase é mais atual do que nunca, não é? E, portanto, vamos ver também como é que se faz política, como é que se faz esta comunicação política e eu acho que nas autárquicas isso também é muito importante. O que é que eu desejo? Acabo com os desejos que eu disse que não deixaria de formular. O que é que eu desejo? Desejo que todos os candidatos tenham preocupação com as equipas. É verdade que o nosso sistema eleitoral para o poder local é muito presidencialista, sabemos que sim, mas a equipa é muito importante. E, portanto, eu espero que os candidatos tenham a capacidade de criar boas equipas que sejam capazes de facto, mudar o nosso concelho e os concelhos dos nossos vizinhos. É o meu desejo. Filomena, não posso deixar de fazer esta pergunta porque enfim, estás especialmente habilitada a dar-me uma resposta. Esta circunstância, portanto, desde 2009 que o Bloco não tinha candidatura autónoma, portanto, 2013, 2017, 2021... Aliás, o José Manuel Pureza é precisamente um dos fundadores do movimento Cidadãos por Coimbra. Exatamente, porque quando o movimento é criado é com a inclusão do Bloco. Portanto, esta candidatura autónoma do Bloco, e encabeçada por José Manuel Pureza, como é que vês que isto pode mexer no cenário eleitoral? Sendo que tenho de fazer a outra pergunta, desculpa, que é... Estou de acordo com o que já foi dito. É verdade que a visibilidade dos candidatos, não é? E, portanto, a sua imagem, a sua reputação é determinante para qualquer candidatura de qualquer movimento ou de qualquer partido, de qualquer força política, seja ela qual for e tenha elas as características que tiver. E é verdade que falamos em Coimbra, não só de José Manuel Pureza, mas também de José Manuel Silva, também da Ana Abrunhosa, e não sabemos quem virá mais aí, de pessoas subejamente conhecidas, reputadas, a quem eu pelo menos reconheço grandes qualidades, tenho certeza que todos vocês também. Portanto, será uma luta renhida, imagino eu, espero que seja uma luta justa e espero que essencialmente seja uma luta que faça criar melhores equipas, melhores projetos, melhores programas capazes de mudar o conceito. Olha, e achas que há dias o vice-presidente da Câmara, Francisco Veiga, PSD, que foi número 2 da lista em 2021, isto tem de ser dito, porque na conjuntura de poder do PSD, António Malo de Abreu era um peso pesado, então, na liderança de Rui Rio, e, portanto, dadas as suas relações pessoais com Francisco Veiga, que tem dezenas de anos, digamos, foi Francisco Veiga que assumou como número 2 da lista, mas eu agora invoquei aqui Francisco Veiga porque ele meteu-se com o PS dizendo, concretamente com o vereador Hernani Caniço, dizendo: Sr. Vereador, receio que o senhor tenha de ser incoerente ao votar a Ana Abrunhosa, que não é, passo a citar, nem socialista, nem progressista. Isto porque Ana Abrunhosa foi candidata, e o melhor, mais do que candidata, foi autarca, membro da Assembleia Municipal da Meda, pelo PSD, aqui há uns anos atrás. Finalmente a pergunta,
Mas eu gosto da contextualização. Vais-me fazer uma pergunta a que eu não posso responder, é Não, isso? não, podes. Eu até, aliás, estou curioso em ouvir a tua resposta. Não, se achas que o Bloco se autonomiza e, portanto, sai do movimento pelas razões que eles dizem, ou seja, resumidamente, o Bloco veio dizer que o movimento Cidadãos por Coimbra, como plataforma eleitoral, estava esgotada, e, portanto, a minha pergunta muito concreta é esta. O Bloco autonomiza-se em relação aos Cidadãos por Coimbra porque acha que o movimento como plataforma eleitoral estava esgotado, ou autonomiza-se por parafrasear Francisco Veiga e achar que a candidata do PS não é socialista nem progressista? Não faço ideia, Rui. Não faço ideia, não consigo aventar nenhuma hipótese. Não faço ideia, acho que é tudo possível. E porventura, se eu conseguisse, sentir-me inibida de pronunciar sobre o assunto, Muito confesso. Mas a verdade é que não preciso de acoitar essa minha inibição, porque em rigor não faço a mais pequena ideia do que é que justifica essa posição. Para castigo, levas com outra pergunta. Vamos que eu lá. sou vingativo. Vamos lá. E achas que na ótica do PS, ele mesmo, em abstrato aqui, Filomena, para te facilitar a vida, na ótica do PS, ele mesmo, seria preferível uma frente de esquerda, com o Bloco incluído, já excluo o PC, até porque o PC em Coimbra há anos em que está com o PSD, há anos em que está com o PS, e portanto se tivesse de escolher pelo PS ou pelo PSD uma aliança com o PC, era uma coisa que eu nunca faria, mas isso sou eu. E portanto eu excluo o PC dessa frente de esquerda. Achas que para o PS seria melhor ter o Bloco nessa frente de esquerda, ou achas que é melhor com o Bloco como uma candidatura própria? Bom, há uma coisa importante, que é percebermos como é o sistema eleitoral para as autarquias, que porventura as pessoas podem não saber, e portanto ainda bem que permite esse esclarecimento. Na verdade, é Presidente de Câmara quem liderar a lista que tiver mais um voto. Portanto, ao contrário do que acontece nas legislativas, não há nenhuma possibilidade de se criarem outro tipo de alianças, como por exemplo a geringonça. Exato. Hoje em dia, dito desta maneira, toda a gente compreende, não é? Portanto, as forças com menos votos não podem unir-se e, pelo facto da sua soma ter mais votos, designarem o Presidente. Outro Presidente. Isto não é possível nas eleições autárquicas. E, portanto, na verdade, em teoria pelo menos, quem congregar mais forças políticas, à partida terá mais probabilidades de poder ganhar, não é? Diria eu. Mas há partes que acrescentam e há partes que fazem linguar, não é? Diria que o meu raciocínio é mais matemático do que político. Portanto, relativamente à tua pergunta, não me atrevo, porque não consigo dizer mais do que isto. Resta-me perguntar ao Américo ou ao Zé Miguel se querem responder a esta última pergunta e só esta. Eu só quero dizer uma coisa, diverti-me imenso a ver cenários divinatórios do senhor moderador e uma escapatória elegante. Elegantérrima. Exatamente. E é peão qual Michel Mouton da nossa comentadora. Uma delícia. E fico por aqui. Bem, e então eu não posso deixar de comentar, porque é verdade que este elogio é um elogio muito bem-vindo, não é? A elegância é uma coisa que se calhar todos desejamos, e se calhar em particular as mulheres, desculpem-me aqui mas se calhar em particular as mulheres, mas não precisei de fazer uso do princípio que tinha invocado, porque na verdade não sei responder a estas perguntas, não tenho nenhuma teoria sobre isto, devo dizer-vos, percebo pouco de política local, como aliás se viu, como na minha história demonstra. Ninguém que eu gosto. E portanto não conseguiria responder de outra forma, mesmo que quisesse. Para quem nos segue, eu atrevo-me a dizer que lá para junho as vossas línguas se soltarão mais. Atrevo-me a dizer que não. Posto isto, o Américo sugeriu que debatamos aqui uma questão e os exatos termos em que ele propôs foi que discutamos se, isto é uma palavra agora que está na moda, desculpem lá, e que realmente é pertinente usar às vezes porque ela exprime bem o que queremos dizer, que é a percepção. Se a percepção de segurança ou de insegurança nos tempos que correm é assim uma coisa tão concreta como às vezes é badalada, ou se isso é usada, a percepção de segurança ou de insegurança, como arma política. Exatamente. Só dar uma chega, América. Eu li hoje num semanário uma coisa engraçada, tem a sua piada. O tipo que escreveu aquilo deve ser mais ou menos como o moderador hoje, nas provocações que trouxe aqui. Mas pronto, está escrito, creio que é no Sol, julgo não mentir, em que está escrito mais ou menos isto, que
que esta coisa, e atenção que há uma sondagem no Correio da Manhã de hoje, da Aximage, que vale o que vale, mas que dá 46% de intenções de voto a Carlos Moeda e 27% a Alexandre Leitão, mas diz o semanário que esta coisa porque para as pessoas que não estão familiarizadas com esta questão, portanto, saíram os números há dias a dizer que a criminalidade tinha baixado bastante, sobretudo em Lisboa, enfim, o enfoque aí é maior, e o Presidente da Câmara, Carlos Moedas, veio dizer, enfim, que não estava assim tão seguro, que isso fosse assim. Esse jornal diz que Carlos Moedas fica aqui um pouco na berlinda porque é a senhora Ministra da Administração Interna que não gosta dele por causa dele reclamar que os agentes da Polícia Municipal tenham competência ou estatuto para fazer detenções, com o argumento de que em Lisboa, e é verdade, os agentes da Polícia Municipal são agentes da PSP, embora isso só por si não baste, e portanto ele tem reclamado que os agentes da Polícia Municipal tenham credenciais para fazer detenções, e portanto que aqui ele anda na berra com a questão da segurança e insegurança, porque a senhora Ministra se encarrega um bocadinho de o atirar para essa trincheira. Peço desculpa Eu começo por o fim. Isto, um PSP ser Polícia Municipal e só por isso já poder fazer detenções, no momento que vivemos neste país, é no mínimo anedótico. Eu acho que Carlos Moedas devia contar... Mas aí temos que ser justos, ele para reclama a alteração do estatuto. Eu sei que sim, mas se me permites eu já lá irei. Certo. Eu acho que o engenheiro Carlos Moedas devia contar até 4 ou 5, não digo até 3, mas pelo menos até 4 ou 5, ou melhor, não digo até 10, mas pelo menos até 4 ou 5. E pá, porque vem surgindo quase todos os dias casos de alguma impreparação daqueles que todos os dias são treinados para exercício de determinadas funções. E com bom treino. Sim. Uns por inexperiência, outros por circunstâncias do momento, e tivemos agora a acusação, a evidência de uma aparente falsificação de um auto. Aliás, eu ouvi um superintendente da polícia dizer uma coisa na televisão que me deixou banzado. É que os autos, regra geral, não são feitos por quem tem aquelas intervenções. Eles vão para o outro lado, a polícia judiciária interrogou num momento de fragilidade, que não devia ter feito porque era polícia, porque isso só se aplica aos arguídos, que é quando eles estão muito frágeis é que se aperta com eles, para poderem... Mas eu ouvi na CNN, foi uma delícia. E que é normal que sejam colegas que fazem os autos para adiantar o serviço. Portanto, nós estamos entregues aos bichos e temos uma lei que diz que os autos, as declarações do polícia, já leirei, fazem fé e juízo. Portanto, vamos tirar disto. As polícias municipais têm outras funções legítimas e para as quais estão devidamente preparadas e têm muito que fazer aí, podem até fazer notificações ou um conjunto de coisas que as outras polícias não fazem e não devem fazer. E depois isto daria aqui, se quisermos, alguma... quase uma força do xerife do Faro Oeste em cada quinta, em cada município. Não é um modelo que me agrade, que não me dá segurança nenhuma. Mas isto entronca com aquilo que eu queria chamar para cima da mesa. Certo. É que não são só os dados que vieram para a rua, não são só os dados que o Sr. Diretor Nacional da PJ, que foi recentemente reconduzido pelo Governo, veio trazer, que são demonstrativos da descida da criminalidade. Eu ontem à noite, já houve outros dados para além desses, mas esses são aqueles que mais relevantes. E eu ontem à noite, por acaso, vi um programa, e passo a publicidade na CNN, que se chama Radar Internacional. E estava cá um senhor que veio fazer a avaliação anual do país sobre as questões da segurança e da paz e segurança. O senhor é um académico sueco, também já foi militar de alta patente da NATO, e diz que em 2023 a descida da criminalidade em Portugal foi superior a 15%.
e que nós... Em 2023? Sim, Não, sim, não, desculpa, os dados, aliás, que os que dados do relatório, desculpa. Zé Miguel, mas, Zé Miguel, deixa-me concluir, depois lá iremos. mas acho que aliás, é importante fazeres uma discussão factual. Nós mas- temos o relatório do Observatório de Segurança Interna, que é publicado todos os anos, anunciou em 2024, sobre 2023, um aumento de 8,2% da criminalidade. E se nós sairmos, centramos aqui Zé todos Miguel, Zé Miguel, se me no permites- dispensar dos dados... Zé Miguel, se me permites, Temos um observatório, e eu já pertencia a um, é uma coisa completamente diferente, não é um dado oficial. Os dados oficiais foi o que transmitiu o senhor Diretor Nacional da Polícia Judiciária relativamente a 2023. Não, Estes 2024. dados... Não, Estás a confundir, desculpa, são a desculpa. 2023. Estás a confundir. Os dados que o senhor tem, este senhor que ontem vi na televisão, também são de 2023. Ele veio agora cá para ver os dados de 2024. O senhor é sueco ou uma coisa de um país nórdico. E ele falou nisso. Também disse uma coisa que é patente. É que nós temos uma descida da criminalidade em Portugal. Aliás, subimos no ranking dos mais seguros. Ele diz uma coisa que é notória. É que temos de ter cuidado com uma coisa. Que embora a criminalidade tenha uma grande descida, temos uma criminalidade mais violenta. Isso, o Carlos Moedas E disse isso também. é patente. Portanto, não vale a pena... Isso, as moedas também Agora, disse. para mim, o que é preocupante nisto, e o senhor diz que isto é é uma... uma... afeta a percepção, não é? Claro. Mas ele diz que o problema das percepções não são só em Portugal. Diz que isto é Não, claro, com que se está a certeza. espalhar em deixa-me- termos europeus por interesses marcadamente políticos, seja em que país Pronto, for. mas deixa-me E é reconduzir- para mim a questão que se levanta, Rui, é aqui que para isto é que eu trouxe o tema, se me permites, é a utilização anómala, as tais inverdades, destes números com interesses políticos, sejam eles de quem for, seja por Chega, por PS, por PSD, por quem quer que seja. Aliás, uma grande parte dos sítios complicados da Grande Lisboa estão no Conselho de Oeiras. E nós ouvimos o Presidente da Câmara de Oeiras, em reação exatamente aos números, a confirmar exatamente isto e a dizer que não faz sentido Sim, mas esses aquelas são bairros, ideias esses são que se bairros têm. isolados, só vai para lá os que existem no meio de Lisboa. o É um bocadinho diferente. Não, eu é? aí tenho alguma Acho que é um experiência, bocadinho eu diferente. vivi lá e ainda lá vou com frequência, mas eu vivi até ao pé de um daqueles que foi o mais complicado do bairro de Lisboa, que era o da Mosgueira, em tempos. E, portanto, não é verdade aqueles estereótipos que nós temos aqui à distância. Já percebi. É completamente diferente. Agora, nós temos Conclui, por favor. hoje estamos a utilizar isso como uma arma de intranquilidade, de inverdade e de aproveitamento político. Isso desagrada-me profundamente. Eu vou de 15 a 15 dias, pelo menos, a Lisboa, ando em qualquer lado, sem problemas, sem chatices, não sou incomodado em lado nenhum. Mesmo em algumas zonas, como aquela que está sempre a aparecer na televisão da Almirante Reis, onde estão aquelas barraquinhas todas, e é verdade que existem ali uma série de sem-abrigo, não perturbam ninguém Para concluir, a pé. também. E, portanto, desagrada-me profundamente. E acho que temos que ter muito cuidado com isto, porque não são só as outras inverdades que andam para aí. Esta é uma das inverdades que mais danos causa, porque cria uma imagem de uma sociedade deturpada e, portanto, as reações também serão deturpadas em função disto. Acho que estamos todos aqui a ir a reboque do Chega, o que me desagrada profundamente. Zé Miguel. Eu não podia discordar mais do Américo. E custa-me que nós façamos uma discussão que não seja baseada em factos. O RASI, para as pessoas em casa perceberem, o que é o RASI? É o Relatório Anual de Segurança Interna. Portanto, não é algo subjetivo. É algo bastante objetivo. É de acordo com as estatísticas da Direção-Geral de Política e Justiça. E o que nos diz o RASI Só tem um defeito, é que é só da criminalidade participada. Exato. da criminalidade participada, certo? Exatamente. Mas o que nos diz o RASI é que nós, em 2023, tivemos um aumento de 8% da criminalidade em Portugal. Isto não é uma percepção, são dados. Da mesma forma, se nós formos à Pordata, qualquer pessoa em casa pode fazê-lo, eu até trago aqui o gráfico porque facilita. Desde 2019, o gráfico da criminalidade não para de subir. Onde é que eu acho que é o ponto que nós temos que nos preocupar? Ou onde é que eu acho que é o ponto que origina esta discussão? Em primeiro lugar, sendo totalmente justo, na minha análise,
aquilo que nos vem agora dizer um responsável da Polícia Judiciária é que tudo aponta que em 2024 houve uma queda deste número de crimes. O que é importante nós percebermos? Ainda não há RASI de 2024. Ainda não há RASI, mas tudo aponta que há uma queda. O que é que nós temos que entender aqui? Claro que se desde 2019 nós temos um aumento da criminalidade, conforme o gráfico mostra, é normal que também a imprensa esteja mais ativa naquilo que é o denunciar e no expor de situações de criminalidade. E é normal que o facto da imprensa estar mais ativa também nos cause uma percepção, aí sim, que seja superior àquela que é a realidade. Mas nós dizermos que a realidade não é esta, nós assumimos que não há mais criminalidade em Portugal nos últimos anos, é aí sim estarmos a favorecer o Chega. Porquê? Porque deixamos o Chega a falar sozinho sobre uma coisa que realmente preocupa as pessoas. E, portanto, aquilo que é o pior que os partidos podem fazer, os partidos moderados e por aí fora, é ignorarem aquilo que são as verdadeiras problemáticas das pessoas. E isto é muito simples. Qualquer pessoa que hoje frequente determinados espaços normais, eu não estou a dizer de espaços contíguos, espaços muito fechados, como eram antigamente alguns bairros em Lisboa, mas qualquer pessoa que hoje em Coimbra decida experimentar determinados locais normais à noite, como por exemplo a Baixa, e já não falo das ruas que lhe batem, das perpendiculares, estou a falar da Rua Ferreira Borges. Quem for a uma discoteca à noite sabe que hoje há mais risco do que havia há alguns anos atrás. E isto aqui, qualquer pessoa que me esteja a ouvir, tem esta percepção absoluta. Eu ainda hoje ao almoço estava com os amigos e disse que vinha para aqui ter esta conversa. E disse, eu ainda não tinha de ver os dados, que eu próprio tinha alguma dúvida sobre se efetivamente havia aqui uma questão sobre aquilo que é a percepção e aquilo que é a realidade. E todas as pessoas que estavam à mesa, pessoas todas entre os 29 e os 39 anos, disseram, mas não há dúvida nenhuma. Basta saíres à noite e tu percebes. Há uma sensação de insegurança que não existia. E, portanto, isto é uma realidade. Se somos agora, passamos disto para ser um dos países mais inseguros do mundo, não somos. Nós continuamos a ser um dos países mais seguros do mundo. Felizmente. E, portanto, isso é uma coisa que nos deve deixar a todos felizes e que devemos tentar continuar a manter. Agora, claro que mesmo um dos países mais seguros do mundo, quando começa a ter rácios um bocadinho mais preocupantes, sente essa alteração. E é isso que está a acontecer hoje. Agora, o que é importante nós percebermos? E com isto concluo. Enquanto nós continuarmos com a política que temos seguido, de entupimento dos grandes centros urbanos, por um lado, com números de pessoas acima do que as cidades estão preparadas para acolher, e desertificação das zonas rurais, e abandono dessas zonas, e isolamento de pessoas nessas zonas, como temos vindo a prosseguir, é inevitável haver um aumento da criminalidade a médio prazo. Acho eu. Acho que isto qualquer pessoa entende isto. Quanto mais gente abandonada e isolada estiver, mais suscetível, especialmente idosos, mais suscetíveis estão de haver criminalidade nessas zonas. Quanto maior for a densidade populacional nas cidades e nos centros urbanos, com gente a mais do que é normal lá estar, também maior é a probabilidade de haver desacatos e esse tipo de problemas. Portanto, a minha opinião é muito clara. Acho que estamos longe de ser um país inseguro, mas, de facto, os dados dos últimos anos têm que nos preocupar. Filomena, desempata. Não é bem. Estou aqui entre uma coisa e outra. Isto é, na verdade, dados e percepção não são a mesma coisa. E, portanto, eu acho que o Américo tem toda a razão e que devemos distinguir uma coisa da outra. Não obstante, isto não significa para mim que devamos tomar a percepção como uma coisa que não mereça nenhuma importância. Claro. Porque esta percepção de insegurança vem de algum lado. E virá, porventura, será multicausal, com certeza, mas... E não vem dos partidos, mas este facto... Não. Eu admito que venha de um determinado... De um discurso populista que também utiliza os meios e os anseios e as angústias das pessoas. Também admito que seja parte do sal no caldeirão. Mas o discurso populista cavalga os anseios das pessoas, não ao contrário. Há dados que são muito perturbadores, porque, de facto, mesmo que venhamos a confirmar esta alegação de que vai baixar a criminalidade, oxalá que sim, há um dado inequívoco que é a criminalidade é mais violenta. E, portanto, só este dado por si só, julgo eu, justificaria esta percepção de aumento de insegurança, não é?
Eu devo dizer que numa época em que a comunicação política é tão importante, eu não consigo perceber como é que os partidos estão neste momento nesta guerra, são dados ou são percepção, em vez de perceberem que a própria percepção, por si, é muito importante. E, portanto, é preciso comunicar, é preciso fazer isto, é preciso dizer os dados são estes e aqueles e aqueles outros. É preciso estudar as causas que levam a estes aumentos e estas diminuições e é preciso essencialmente tratar. E aí aproximo muito do Zé Miguel, quer dizer, na verdade, nós estamos a construir comunidades que eu diria que estão em efervescência. Quer dizer, é impossível, num mundo onde temos pessoas com cada vez mais dificuldades, basta andar nas ruas de Lisboa, do Porto. O Porto é assustador. Basta andar nas nossas ruas também. No mundo em que nós temos cada vez mais pessoas sem emprego, sem fontes de rendimento, que estão na rua, que vivem em situações precárias. Num mundo, porque esse é outro dos problemas desta discussão. Nós ligamos a insegurança à imigração. Eu não estou certa que uma coisa esteja ligada à outra, não é? Agora, é verdade que nós temos hoje comunidades muito diferentes, com culturas muito diferentes. Ainda bem que temos. Agora, precisamos de as acolher. Precisamos de as tratar com dignidade. Precisamos de lhes dar condições, não é? E precisamos de dados. E para aquilo isso, que a Iniciativa Liberal tem pedido, claro, tem toda a razão. Tem toda a razão. Nós precisamos de qualificar estas populações e perceber do que é que precisam. Portanto, enquanto nós não fizermos isto, enquanto nós não olharmos para os nossos territórios mais fragilizados e não implementarmos políticas que verdadeiramente os incluam, não é? É evidente que tudo isto se vai agravar do meu ponto de vista. Portanto, eu acho que, francamente, é importante olharmos para os dados, mas também é importante não descurar que esta percepção não virá do acaso. Será com certeza alimentada pelo discurso populista, não tenho dúvidas. Mas se não conhecessem as pessoas alguns casos, não conhecessem as pessoas este aumento da criminalidade violenta, e não seria o suficiente, não é? Não seria uma mão cheia de nada. E, portanto, há dados preocupantes que têm que nos fazer... Eu dou-te um exemplo muito claro relativamente a isso, porque temos todos um exemplo muito claro. No início do Chega, quando o Chega aparece, qual é que era o discurso que o Chega fazia? O foco do Chega era a comunidade cigana, correto? Como se tratava, e o RSI, por aí fora. Sim. Como se tratavam de nichos que não tinham efetivamente aderência à realidade. Mas os partidos com responsabilidade demoraram muito tempo a desconstruir esse discurso. E agora estão a fazer o mesmo. Sem dúvida. Mas o que aconteceu foi, enquanto o Chega se limitou a esses dois assuntos, ainda que foi o suficiente para aparecer e para conquistar um pequeno espaço, o Chega não conseguiu alavancar. Porque não são os partidos que criam as percepções. Os partidos podem, quanto muito, viver das percepções. Miguel, os discursos populistas condicionam-nos muito, não é? E nós hoje vivemos... Exploram aquilo que é aquilo... Não, condicionam-nos muito. A grande capacidade do Partido Populista é explorar... Por isso é que eu digo que estou um bocadinho a meio. É verdade que há discursos populistas sobre isto. Sem dúvida. É para nós um bocadinho incompreensível, para todos, como é que o Carlos Moedas... ele próprio não avoca a responsabilidade por esta melhoria, não é? E teima em negá-la, quer dizer, isto é uma coisa boa. E desvirtuá-la, inclusivamente. E, portanto, há aqui, na verdade, um discurso populista que vem de muitos lados, que vem de muitas franjas e vem de muitas maneiras. O que o Partido Populista faz é explorar aquilo que são os problemas das pessoas e depois adulterar... É só o sal. É? É só o sal. Mas é explorar problemas abandonados pelos outros. É o acelerador. Por isso é que eu disse que isto é um elemento que desvirtua a realidade, porque cria tal percepção distorcida. Agora, a realidade, eu também comecei por dizer, a criminalidade violenta aumentou. Mas, América, é por isso que me preocupa tanto, e eu digo isto muitas vezes... Me preocupa que isto seja tratado com ligeireza. Que dois partidos com tanta responsabilidade aproveitem tudo. Agora é isto, não é? Para estarem em guerra um com o outro, em vez de olharem para estas questões de uma forma mais séria, mais construtiva, analisar dados, criar soluções, estudar políticas que incluam estas populações mais fragilizadas, seja por que razão for, não é? E, portanto, mais uma vez eu vejo esta guerra a extremar-se entre o PS e o PSD. E digo, não há guerra nenhuma. Daqui a alguns meses o Pedro Nuno Santos vai eu não trouxe o problema para cima da mesa num contexto
partidário, é como uma preocupação Não, para sei aquilo que é as nossas eu sociedades. não estou a falar de Eu não vocês. estou aqui, Eu não certo, estou a falar mas de eu não estou vocês. aqui preocupado com a abordagem até se calhar só em Portugal. É que isto é uma tendência que se está a generalizar. E se em alguns sítios, e isso era uma das coisas que aquele cientista político ontem dizia, ele diz, isto está a ser aproveitado em vários países. Eu não tenho dúvida. Eu não vi cientista, mas não deixa de ser uma opinião, não é? Agora, Claro, se nós olharmos... incomparável ao racismo. Ele juntou dados. Ele juntou dados. Se nós olharmos para a Não, Europa, falar tu percebes que a Europa... incomparável ao Tu percebes racismo. que a Europa está genericamente preocupada com uma quantidade de matérias e tem que razão. está preocupada com as Filomena. dificuldades que a inclusão de novas comunidades trazem Filomena, ao ponto de criar as França e limitações que nós Bélgica, conhecemos, não é? França e Bélgica, Para há concluir, muitos anos deviam ser um exemplo para a Europa para perceberem que receberem gente e acantoná-las cria problemas graves. Claro. Certo? Mas eu não estou a olvidar isso. A mim preocupa-me a utilização deste tema, como está a ser utilizado, e eu não quis falar naquilo que era a negação dos factos bons por parte de um Presidente de Câmara. Eu estava a abordar o tema numa perspectiva genérica que envenena uma própria sociedade. Agora, concordo com uma coisa que o Zé Miguel disse, e que é uma preocupação há muito tempo. Aqui nota-se pouco, mas eu tive escritório também em Vila Real, e naquela zona, as burlas fazem parte das tais índices de criminalidade, não é só as do MBA e mais não sei quanto. Isso hoje são centenas e centenas todos os dias que engrossam aquela criminalidade que dói nos idosos, nos concelhos de Trás-os-Montes, que agora começa a aparecer cá para baixo. Lá já tem 15 anos, onde eles são burlados de uma forma brutal, às vezes. Mas não me parece, Não me parece que seja isso realmente esta percepção de falta de segurança. Pois não, eu sei que Eu não, acho- mas eu era se acho calhar que aí a devíamos violência da incidir. criminalidade, Sim, essa sim. devíamos incidir um bocado nesta preocupação que o Zé Miguel teve também. Relativamente, que eu tenho. Agora, relativamente à questão de 2024. muita desta violência, desta criminalidade violenta que nós temos em Portugal, fundamentalmente até é de cariz sexual. E pronto, era isto só que eu queria dizer. E transformar isto noutra evidente. coisa que eu não quero. Quando há pouco disseste, eu vou a qualquer sítio, em qualquer lado, é diferente ires tu, se calhar ir uma mulher e se calhar uma mulher Ou mais és tu. jovem, não é? Ou ir eu. Ou Zé ir eu, Miguel, não é? conclui, por favor. Não, vamos, eu acho que o assunto está debatido, acho que estamos todos de acordo. A minha única correção teve a ver que eu julgo que o Raziel, se nós não acreditarmos no Raziel, não vamos acreditar em nada. E vamos esperar, daqui a 2 meses temos o Razi. Mas só uma nota De sobre 2024. isso, com 10 segundos. Eu não sei se é verdade ou não, porque não fui ver. Mas eu vi pessoas que eu respeito escreverem sobre essa intervenção, dizendo que é preciso terem muita atenção ao período de greve que existiu, nomeadamente na questão das contraordenações de trânsito, também vi isso no jornal. e que está a viciar esse Também vi resultado isso no de forma jornal, abrupta. que Portanto, há é preciso ter calma e esperar pelo que racismo. esses dados refletem menos, sobretudo, condução Esses com dados- efeito de álcool, com telemóvel. Mas é aí que está uma Embora das essa também falsidades. isso Isso também não é um criminalidade elemento. violenta. Ora, não é isto que Não, mas em perturba ou que dá a tal mas em Em percentagem percentagem, isso sim. pode influenciar. Não, mas ele, o diretor da Judiciária disse, tensões disto, condenações, ele sim, foi mas é- número, Sim, número, e tem mas aí, ele- tem. Mas ele aí também, enfim, Em percentagem estou à pode vontade para influenciar. dizer que ele podia estar calado porque ele veio dizer mal das televisões, em sentido lato, e com alguma razão. Ele não esteve mal a dizer mal das televisões, porque há muitas razões para dizer mal. Mas veio dizer mal das televisões e ele e os seus canais de informação também alimentam muito isso. Portanto, isso é Certo. que a gente Isso gosta aí- de ter solneira e chuva no naval. Muito bem. Muito obrigado. Meus caros, Segurança Social. Pronto, como sabem, há um enésimo relatório do Tribunal de Contas que diz que isto está mal e que vai a pior. E este governo também encomendou um enésimo estudo sobre isto. Eu confesso que não percebo porque é preciso estudar tanta coisa quando há coisas, enfim, estamos a falar do déficit da Segurança Social, quando há coisas que entram pelos olhos dentro. Ou seja, o relatório do Tribunal de Contas dizia de forma sucinta que as contas da Segurança Social, tirando a Caixa Geral de Aposentações, que enfim, que são animadoras, mas que depois, quando se juntam as duas, que o descalabro é muito grande. Eu não tenho números atuais, mas lembro-me
que aqui há umas dezenas de anos atrás, a dívida do Orçamento do Estado à Segurança Social, eu hoje não sei, era uma dívida monstruosa. 254 mil milhões. É uma coisa pouca. Eu sempre ouvi dizer que a Ainda dever ou bem, é Zé Miguel. pouco ou muito. Importa repetir, por favor. 254 mil milhões. Pronto. Isto era Depois. para dizer isso com os gestos todos, para as pessoas perceberem. Mas é difícil, não é? Esgotávamos Mas é o tempo difícil. do programa. Depois veio também uma notícia dos últimos dias, como sabem, que veio naturalmente mexer com as preocupações das pessoas que nos seguem, que foi dizer que, enfim, embora o Governo não confirmou, mas também não infirmou, que o Governo está de olho em restringir ainda mais as reformas antecipadas. Eu digo ainda mais porque, para quem não sabe, quem se reforma antecipadamente paga uma penalização que é para o resto da vida e, portanto, e nós não somos, apesar de tudo, dos países que têm mais reformas Não é antecipadas. verdade, não é verdade. Somos dos países que Somos? têm mais reformas antecipadas. Ai, tens razão. Não somos é dos países, eu cá sabia que havia uma coisa que nós não éramos. Não somos é dos países onde a atualização automática feita... Exatamente. Tens razão, Filomena. Com base no PIB e na inflação, Exatamente. onde a atualização automática das pensões é a mais generosa. Exatamente. Para concluir, já aqui disse há umas semanas atrás, há uma coisa que eu não percebo nisto tudo, que é, quer dizer, entra pelos olhos dentro que isto vai acabar mal. Há também uma notícia de há dias que diz, enfim, tomaram aquela baliza, podia ser outra, presumo eu, mas que diz que os jovens que trabalham desde 1990 para cá, que irão ter um valor de pensão quando se reformarem, que será qualquer coisa à volta de 50% do vencimento que então oferir, o que significa que no dia em que passarem a reforma passam a ter um rendimento de cerca de metade do que estavam a oferir enquanto trabalhavam. Portanto, isto é muito pouco animador. Mas já viste que é curioso, porque se diz isso ao mesmo tempo que se começa a discutir, cada vez mais, a questão do rendimento garantido. Exatamente. Portanto, ao mesmo tempo, dizemos assim, as novas gerações não vão ter reforma, mas se calhar nem vão precisar de trabalhar porque vão ter um rendimento mínimo Pronto, garantido. depois, desculpem lá, Mas só... já viste? Eu apetecia-me cantar aquela música curioso, da é demagogia engraçado. feita à maneira. Zé Isso. Miguel. Eu não sei. Ó, Zé Miguel. Não me chamas de maluco a mim. O rendimento mínimo garantido, Eu não- se estuda, o é que eu te- miserável, não é? Mas Não é o isso que eu não te tem- estou não a é a mesma dizer, coisa, não me está chames de maluco a mim, não sou eu, não percebeste então. Pronto, corrijo. Populista. Não é populista, não é Eu populista. estou a brincar, Zé Eu Miguel. estou a criticar é um debate desinformado. Exatamente. Ok, E a sei, coincidência... estamos a brincar. E a coincidência? Eu só aproveito para Estamos brincar. ao mesmo tempo a falar de coisas. Eu só para concluir, desculpem lá, vou falar aqui uma coisa que já falei há umas semanas atrás, que, enfim, ignorante, nesta como muitas outras matérias, há uma coisa que eu não percebo. É que quando é evidente que, de facto, enfim, todos nós desejamos, quer para eu que já sou reformado, quer para mim que já sou reformado, quer para os que hão de ser, portanto, desejávamos que houvesse uma segurança social minimamente robusta para fazer face às necessidades, e, portanto, já aqui disse e repito, não percebo como é que temos empresas com volumes de negócio de milhões e milhões de euros, mas que só porque não têm pessoal, o seu contributo para a segurança social é quase nulo e, portanto, já alguém veio, melhor do que eu, teorizar há muitos anos, um insuspeito social-democrata de seu nome, José Veludo, não era nenhum esquerdista perigoso, dizer que, enfim... Um bom social-democrata é um esquerdista, só não é perigoso. Só não é perigoso, aliás, há aquela máxima, não é que para ser um social-democrata aos 40 tem-se ter sido mais esquerdista em jovem. Pronto, mas isso são outros 500, mas ele vem dizer que me parece uma coisa óbvia, mas eu sou ignorante. Quer dizer, que é, então, empresas que faturam milhões e milhões, mas que não têm pessoal, que têm de contribuir para isto de outra maneira. Como não é pelo pessoal, porque nem empregam pessoas para elas descontarem para a Segurança Social, nem elas próprias descontam, ou que descontam sobre o número de trabalhadores é ínfimo, que deve haver outra maneira de as tributar para a Segurança Social. Eu tive o privilégio de perguntar à Sra. Ministra no dia 2 de julho de 2024 e ela disse-me que o assunto não estava em cima da mesa e eu disse-lhe que não estava, mas devia estar. E Disseste disseste muito bem. muito bem. Disseste muito bem. Olha, eu subscreveria, estás a ver? Também acho que devia estar, aliás, como está em quase toda a Europa, não é? Se olharmos para os sistemas contributivos da Europa, nós temos um dos sistemas mais pesados.
os trabalhadores, é bom que as pessoas saibam isto, os trabalhadores descontam 11% do seu salário bruto para a Segurança Social e as empresas, 23, estamos a falar de trabalhadores por conta de outrem, e as empresas descontam 23,75% mais 1% para o Fundo de Compensação. E, portanto, isto tudo junto é um valor muito, muito considerável. Se toda a gente declarar os rendimentos, se os salários forem... Estão a ver? Este valor é um valor significativo. Portanto, é preciso perceber o que é que se passa aqui. Há poucos países na Europa onde o trabalhador paga tanto. Depois temos alguns, como é o caso da Alemanha, onde a empresa paga mais, não é? Mais do que nós pagamos aqui. Mas na maior parte dos países não é assim. Depois temos uma grande quantidade de países também onde o desconto para a Segurança Social digamos que é dividido, não é? Há critérios para o dividir especificamente para o apoio na doença, na parentalidade, na reforma, etc. E mesmo assim, com sistemas muito mais equilibrados do que o nosso, com economias muito mais fortes do que a nossa, este é um problema que se está a pôr nesses países também, claro. E esse assunto está a ser discutido. Para mim é estranho que a Sra. Ministra diga não está em cima da mesa e que não diga vai estar em cima da mesa, porque era isso que devia dizer, não é? E de uma vez. Porque houve outra expressão que tu utilizaste, o enésimo estudo, a enésima equipa para estudar o assunto, e de facto é preciso fazer alguma coisa, não é? Os dados são indesmentíveis. Pelo menos na década de 40 haverá um desequilíbrio ainda maior e, portanto, pelo menos aí o sistema vai estar em francas dificuldades, maiores ainda do que aquelas que já está. Portanto, é preciso fazer alguma coisa. Por outro lado, isto acontece tendo nós uma das idades mais altas para a reforma, não é? Exato. É verdade que somos um dos países com mais reformas antecipadas, não é? Abrandou agora o número de pedidos, mas somos um dos países com mais reformas antecipadas. O que é outro dado preocupante, isto é, mesmo país onde é possível antecipar a reforma, mesmo em países assim, as pessoas pedem menos vezes a antecipação da reforma. Por que é que isto acontece? Isto terá seguramente a ver com as nossas condições de trabalho e não só. Familiares também. E familiares também, e de organização. Isto é, eu acho que em territórios, em comunidades, onde a mobilidade é mais fácil para o trabalho, claro. Onde a habitação é mais melhor, fácil as pessoas onde a vida familiar prolongarem a vida ativa. É mais fácil as pessoas prolongarem a vida ativa. Onde as comunidades são mais fortes. Onde as comunidades são mais fortes. Mas não esqueçam aí, e eu subscrevo quase tudo o que disse a Filomena, só deixo aqui um pequeno alerta. O anterior governo tinha esse estudo em andamento. Não, o anterior, no sentido de tributar as empresas tecnológicas de uma forma diferente. Penso que era por via do IVA. Este também já falou disso. Não, pelos vistos não está na agenda. Isso para mim é básico. Isso para mim é que é surpreendente. Isso para mim é que é surpreendente, porque se o PS teve uma equipa a trabalhar isto e tem ideias fortes sobre o assunto, como é que o Pedro Nuno ainda não nos disse quais são, não é? Estou de acordo. O que eu sei é que eu não sei o que é que ficou, eu não conheço a conclusão daquele estudo que estava a ser feito, mas sei que ele estava em andamento. Agora, há outra coisa aqui. 8 meses não são 8 anos. Certo, mas ninguém... Zé Miguel, lá estás tu a olhar para isto dessa forma daqui. O caso, se calhar, ainda levas um pontapézinho mais da mesa. Vamos lá ver. Esse estudo foi feito e devia ser... Não sei se está concluído, não conheço. Agora, é trabalho feito e que devia ser aproveitado e devia haver uma abordagem séria. Agora, nós temos na nossa Segurança Social... E para despachar a questão das reformas antecipadas é um problema que em Portugal é um truquezinho quando se quer resolver um problema designadamente do Estado ou empresas, os bancos, por exemplo, é tudo reformas antecipadas para emagrecer os quadros e o Estado é paparica isto tudo ainda subsidia. Portanto, nós estamos a matar um bocadinho a galinha dos ovos de ouro. E se é verdade, e neste momento já não somos dos países mais altos em termos de acesso à reforma. Eu estive aqui há dias, estamos já para baixo do meio da tabela.
Sim, porque houve dois aí ou uma três série. só. Não, houve aí uma série de atualizações europeias, porque o problema é em todo lado. Claro. Agora, nós temos aqui um problema, Mas dois há outros mas há dois problemas. ou três só. Não, já são mais. Eu vi que há dias na televisão, também desconhecia, que há uns tempos éramos E a só tendência nós. será a idade da reforma subir. Subir. Isso é. Aliás, há um já que está nos 70 anos. Atenção, Sim, penso que a Alemanha. A esperança média de vida Olha também que está. não. 69 e qualquer coisa, já está um. Olha que não, olha Aqui que há não. dias vi a notícia comparativa, há uma semana ou duas, no Mas domingo à conclui, noite. Américo. Agora, a mim preocupam-me duas outras coisas neste particular em Portugal. Primeiro, o Estado tem sido pouco sério com a Segurança Social. As dívidas do Orçamento do Estado à Segurança O Social número que o Claro. Zé Miguel... são brutais. E isto começou. Lá vai para outra Isso tezito, começou para os lá vai- déficits. Isso começou Não, para não, equilibrar os déficits. começou com o cavaquismo, que entendia que a economia estava boa, não se tinha que transferir. E criou um gap grande. E voltou a existir mais tarde este tipo de postura. Então, É uma depois, filosofia. começámos a ter a postura de Depois ir lá tivemos buscar. outra. Ora, boa, e essa parte, calma. buscar. Essa foi uma parte. Depois tivemos outra. Para compensar os déficits. Foi Apresentar. também, E também, depois, e não ainda aparecem no só. ranking dos potenciais Não, e não candidatos à só. presidência da República. Eu ainda vejo uma coisa pior. bocadinho assustador. Eu não é só isso. E as aplicações ruinosas Exatamente. na Lehman Brothers, no BES e por aí fora, e dinheiro que se dilapidou, que desapareceu com aplicações de alto risco. E não te esqueças que houve aí um governo que financiou obras, financiou obras com o dinheiro do... Mas é Está certo que estávamos em obrigatório. crise, mas é deslocou-se o dinheiro obrigatório da Segurança discutir Social. o financiamento da Segurança Social. Estamos de E, acordo, comecei portanto, por aí, subscrevemos. estes tabus do não queremos financiamento privado, e eu digo-te que, tendencialmente também diria, também não quero financiamento privado. Epá, mas ainda assim, gostava de ver simulações, gostava de ver modelos, gostava de ter gente informada sobre isto, não percebo nada do assunto, que de alguma maneira nos explicasse como é que isto pode evoluir, não é? Não tem nada Porque contra a o maior sistema parte dos misto. países não têm o mesmo sistema que nós temos, não será um acaso. Se calhar valerá a pena Não, ver mas que lá ver. sistemas são estes, como é que eles A funcionam. maior não é? parte deles tem um sistema igual ao nosso. Tem depois uma parte do rendimento que é administrado por o próprio Segurança Social, que se eles quiserem fazem do género de seguro diferente. privado. Substancialmente É verdade que sim. Agora, eu dou-te razão, temos que mudar isto. O Zé Veludo, que eu sou amigo há muitos anos, quando estava a elaborar a tese, falava-me disto. Eu confesso que no início contorcia-me um bocadinho. Porquê? Porque ele diz isto há 20 anos. E há 20 anos nós não tínhamos ainda cá este fenómeno das empresas tecnológicas. Ainda tínhamos um país muito agarrado à Mão de obra intensiva. Mas tínhamos pouca dimensão. E este problema estava-se a sentir em alguns sítios e ele estava a levantá-lo precocemente cá. E bem. Zé Miguel, conclui, por favor. Muito rapidamente, então, nós, para as pessoas perceberem aquilo que eu acho que é fundamental percebermos. Nós, há muitos anos, que decidimos ter uma política pública contra a natalidade. Portanto, nós promovemos o envelhecimento da população. E como promovemos o envelhecimento da população por falta de políticas públicas que favoreçam a natalidade, aquilo que nos acontece é que temos cada vez menos pessoas disponíveis para trabalhar e cada vez mais pessoas a viver da reforma que merecidamente têm. Ora, à medida que o tempo anda, nós somos cada vez mais envelhecidos, O desequilíbrio é cada vez maior. o desequilíbrio é cada vez maior. Claro. E, portanto, Isso só está a ser atenuado por causa da imigração. Exatamente. já lá vou. E, portanto, este foi o nosso primeiro problema. O segundo problema é que tivemos uma série de governos irresponsáveis que fizeram uma dupla malandrice, uns mais do que outros. Criar grande dívida pública e achar que quando faltasse o dinheiro havia uma forma rápida de resolver. Vamos à carteira, que é a nossa carteira, das pessoas que foram descontando para a Segurança Social. Claro. E o governo ia então buscar lá umas notas e depois logo se há de ver. E, portanto, o buraco resulta principalmente destas duas questões. Eu sabia que o montante era enorme, mas não sabia imaginar 200 que fosse e, tão grande. como vos disse há pouco, são 254 254 mil milhões. Eu- E, portanto, eu Mas memorizei. atenção, que para os estudos sobre a sustentabilidade, esse dinheiro está lá. Pois, Sim, exatamente. sim, sim. Portanto, a situação como se é- agora tivesse. como se vamos, tivesse. agora vamos à terceira, Ainda à mais terceira grave. questão. Portanto, governos que não favorecem a natalidade,
governos que fizeram mau uso do dinheiro que não podiam usar, fora daquilo que podiam usar, porque também fizeram mau uso desse, e chegamos ao ponto em que estamos agora, que é o quê? Uma população, de certa forma, a começar a ficar avessa à imigração. Ora, é a pior coisa que podemos fazer. Porque nós somos um país que precisa de imigração. E precisamos de imigração por várias razões. Precisamos de imigração porque o mercado assim o exige. E precisamos de imigração porque o sistema assim o exige. Nós precisamos, efetivamente, de pessoas a idade jovem a escolherem Portugal para viver, obviamente a aceitarem e acatarem as nossas regras e as regras da nossa comunidade, que aí é que deve estar a nossa preocupação, mas precisamos disto. Porquê? Porque hoje em dia, e está aqui a Filomena, que poderá falar disso com ainda mais propriedade do que eu, mas tenho uma mulher jovem, tenho uma filha pequena, e aquilo que nós temos hoje é uma realidade muito diferente daquela que era a realidade de antigamente. E, portanto, independentemente dos apoios e incentivos que se possam voltar a criar à questão da natalidade, a emancipação feminina hoje não se coaduna com aquilo que é, no fundo, as taxas de fecundidade ou aquilo que nós precisávamos de fazer para ter taxas de renovação de geração. Hoje não é esse o espírito coletivo, não é esse o espírito familiar e, portanto, hoje uma família que tenha 2, 3 filhos já é vista como uma família que teve bastantes filhos. As mulheres começam a ter filhos mais tarde. Muito mais tarde. E não é só Quase aos isso. 40 anos. Não é só isso. E gostam de manter um Não é? determinado estilo de vida. E ainda bem. E gostam de criar. Têm um tipo de empreendedorismo que é diferente, de emancipação que é diferente. Os próprios homens também incentivam isso. E, portanto, não vale a pena. O tempo não vai voltar atrás nesse campeonato. Agora, o que é que nós precisamos? Efetivamente, acho que as questões financeiras, apesar de tudo, são mais importantes. Não são sei, mais porque quando tu olhas para isso outros do que países da a Europa, emancipação, mas sim, será um dos países naturalmente- mais envelhecidos do mundo, o Japão. E o Japão é um dos países mais envelhecidos do mundo não é por uma questão financeira. A questão financeira é importante, sem dúvida, mas não é a única. E é um engano nós acharmos que é a única. É muito curioso olharmos para a Europa e percebermos que a Europa é o continente envelhecido, Mais não é? envelhecido. É mesmo a velha senhora, agora é a velha senhora velha, Sim. não é? E curiosamente, do ponto de vista financeiro, económico e até político, tem cada vez menos relevância também, não é? Verdade. Portanto, nós- Claro. é disso que Agora, estamos a prescindir, é da eu- força Só da juventude. só para concluir Nem- duas notas. América, e Gostava-te depois de dar calma, a e seguir depois, razão depois, aí numa coisa que e depois à vontade, mesmo que seja para discordar, também estás à vontade também. Não. Há duas notas interessantes. Uma tem a ver precisamente com o que estás a dizer. Há pouco tempo atrás estava com uma pessoa que tinha acesso a CIA tem um portal, não é disponível, mas tem um portal para decisores no mundo inteiro, onde ao minuto diz onde é que vai nascer a próxima criança. E diz onde é que vão nascer as próximas 1000 crianças. É uma coisa bastante interessante. A Nigéria ganha largo, será o país mais populoso do mundo dentro de poucos anos. A Nigéria. Portugal, nas próximas 1000, tinha 4. E, portanto, aqui vi isto há muito pouco tempo. Portanto, aquilo que eu quero dizer com isto é que nós não estamos num caminho de efetivamente renovar gerações. De todo. Para terminar, e assim me calo, tenho muito orgulho, adorei ouvir-vos aos dois, porque este jovem, ainda mais jovem, em 2010, se não me Olha falha a a elegância memória, com que ele nos chamou velhos. Olha a Em- elegância. em- Muito 2010. respeitoso, muito respeitoso. na primeira vez que fez uma intervenção num congresso do PSD, muito jovem mesmo, fiz uma intervenção precisamente sobre duas coisas que hoje estão super em voga. Uma tinha a ver com o financiamento da Segurança Social por parte das empresas tecnológicas, como é que era possível, na altura em que o desemprego estava a escalar, as empresas que mais empregavam serem penalizadas face àquelas que não empregavam. E uma segunda também muito engraçada, que tinha a ver com os edifícios devolutos do Estado. Agora que se fala da questão da habitação e do Acho que já Estado. foi suspenso o programa hoje do arrendar para Extraordinário, subarrendar. extraordinário. Portanto, Foi um flop completo. não é que eu estivesse muito à frente do tempo. O tempo é Segundo o que Diário as de soluções vêm Notícias, sempre muito devagar. já que falas nisso, já Notícias de hoje diz que aquele programa de arrendar para subarrendar, que o Estado se tornava É um flop senhorio para completo. subarrendar, que acho que 80% das casas estavam, portanto, por subarrendar, com a agravante do Estado estar a pagar as rendas, mas depois elas não gerarem arrendamento, nem gerarem habitação para as pessoas. Eu acho é que há certas matérias em Portugal, e a habitação é hoje uma delas, como todos nós sabemos, e que eu não percebo como é que os decisores políticos não, enfim, não Não olham para a frente. não O que a percebem, Filomena estava a não- dizer.
Nós, por exemplo, nesta questão Estudos das e pensões, mais eu não estudos. tenho uma posição firme. Eu não sei, eu efetivamente não tenho uma posição sobre os sistemas, Eu também não o tenho, financiamento até porque não percebo privado. nada do assunto, não é? Mas ainda Agora, hoje apanhei gostaria de ouvir declarações. esta discussão séria. A sério? Séria. Que país é que fazem e como é que fazem? Claro. Ainda hoje, as declarações da ministra, ou ontem, que apanhei na CNN, é a dizer que é preciso um consenso muito alargado para isso. Ora, bolas, nós, se elegemos um governo para mudar de políticas, o governo tem que ter coragem de as afirmar. Claro. Ou pelo menos Claro. pô-las em discussão. Claro. Exatamente, determinados as afirmar. eixos não fazem. Esse é que é um Esse é que dos é o problemas problema. que nós temos em Portugal. Claro. Meus caros, Sobre a questão da natalidade, deixa-me só 10 dizer segundos. que que era um dos países mais envelhecidos do mundo era a França, até por consequência da Segunda Guerra Mundial, hoje é um dos países mais jovens da Europa. Isso não sei. E isso não é por acaso, é que teve uma política agressiva É. para implementar a natalidade, com apoios às famílias, com apoio às mulheres trabalhadoras. 3 anos, é. 3 anos em casa, não perdiam direitos. Olha, hoje em enfim, dia, mais do que houve um anos em esforço casa- brutal. Não, mas aí era mais para acompanhar a A criança, para Espanha tem um enquadrar a modelo muito criança. bom e um modelo implementado por um partido socialista. Portanto, aqui estou à vontade. Um modelo muito bom, muito bom. A minha mulher tem uma empresa curiosa, só lá trabalham mulheres, não é de propósito, mas aquilo eu julgo que Aconteceu. agora Se já. calhar aí tu não sabes. Não, pois eu acho que não, mas pronto. E Mas se for, é no outro bom. dia Às estávamos vezes numa é conversa possível. interessante e aquilo que Espanha tem de positivo é que agora a licença, julgo que são 4 meses, mas obrigatoriamente tem que tirar o pai e a mãe. Pode não ser Aqui caminhamos para lá. Não, não. Toda, obviamente. Ainda agora a mas Ange caminhamos. veio defender isso, Sim, mas sozinha, temos feito uma Mas temos aproximação feito a esse caminho. mas ainda muito esse caminho, longe. sim. Em Espanha é assim, mas pode cá não ser em temos simultâneo. oposição das Mas o entidades homem é patronais, obrigado. porque há, E temos porque há a posição- dificuldade E temos a posição de... dos homens, porque mesmo na parte em que o homem pode escolher ser ele, as famílias ainda não estão Mas, preparadas ó, para isto. ó, Mas ó, sabes que isso ia Filomena, mudar mas eu por completamente o acaso... mercado de trabalho. Mas, ó, Claro, Filomena, claro. por acaso, Porque não quando é... tu Estou de estás a acordo. contratar uma mulher, Estou de acordo. tu sabes que está para engravidar, tem que ter Estou 4 meses. totalmente- E o homem Mas, não. ó, Pois, Filomena, eu exatamente. tenho notado cada vez mais os homens a pedirem Estás e a concluir, usufruírem dessa... Ainda bem, eu acho que essa mudança se faz Eu já assim. concluí. Muito obrigado. Caro. Filomena, Sugestões? tu costumas ter sempre sugestões Tenho. fora da Hoje- caixa. Não sei se é fora da caixa, mas mais uma vez trago-vos uma revista. Eu só tenho aqui, não sei se é possível captar. O Álvaro. A revista chama-se. O Álvaro Costa encarrega-se. A revista de- chama-se Eletra. É uma revista Com trimestral. capa? Não, com C. Ah, Eletra. É da Fundação EDP, é trimestral. Eu trouxe este número, que é o número 25º, porque é sobre a mentira. E tem uns textos Inverdades. muito interessantes, Sobre inclusivamente da mentira na política. E, portanto, recomendo a revista, Já não dá, trouxe este em Não, particular, não. mas Já não recomendo, dá, já não dá. recomendo a revista, a leitura desta revista, que é muito interessante, tem muito boa fotografia, tem muito bons textos. Já Portanto, já vindo da- perceberam da Fundação EDP. faz luz sobre o assunto. Faz luz sobre o assunto. Muito bem. Muito bem. Américo, tens alguma sugestão? Também tem a ver com as inverdades. Um dos meus autores favoritos, Irving Wallace, escreveu em tempos uma coisa que é quase uma bíblia, que tinha a ver com exatamente uma putativa descoberta Vida do verdadeiro original da Bíblia e de mais alguns evangelhos. E aproveitando da Bíblia, isso, da da Bíblia, Bíblia. e Eu percebi da aproveitando vida. isso, porque o livro também é uma Bíblia, são 1000 e Certo. tal páginas, aproveitando isso, construíram-se um conjunto de verdades, semi-verdades e inverdades absolutas e a forma como elas eram vendidas. E aquilo que se tornou uma crença absoluta, que era uma mentira suprema. E ele explica como é que um fulano de uma agência de comunicação conseguiu, aos poucos, ir manipulando o mundo inteiro e fazer uma pequena revolução. E, no fim, até ele se confessa como crente quando era um ateu empedernido. Muito E bem. eu acho que é um livro que vale a pena ler nestes momentos conturbados e refletirmos. Tem uma virtude, não vende convicções a ninguém. Deixa o final aberto, o leitor é que tem que tirar as conclusões Não sobre dogmático. aquilo. Nada Muito dogmático. bem. Zé Miguel? Muito bem, apareceu-me no radar um evento interessante em Penacova, que tem a ver, é um festival literário. Já que lá na praia, não é? Não há lampreia, mas há um festival literário com muita qualidade, com vários escritores nacionais, na próxima semana, se não estou em erro. E pareceu-me, de facto, um evento superior para aquilo que temos tido organizado por câmaras municipais. E aproveito para fazer uma referência ao Presidente da Câmara de Penacova, que eu conheço mal, apesar de ser eleito pelo PSD, é um independente, mas que, quando eu digo que há a fraca
qualidade ou queda de qualidade, ele parece-me ser, felizmente, uma exceção a E isso. tem também um festival de arquitetura, também por estes dias, uma coisa engraçada. Eu Tá do que bem. vou acompanhando dele, ele vai-me gerando alguma expectativa positiva. E tem uma vereadora que foi discípula da Filomena Girão. Pois, portanto, isto talvez foi- seja por isso. Foi um gosto. Até Muito segunda-feira. obrigada.